Olá para você, está começando mais um conteúdo extra. Hoje é sexta-feira, 25 de abril de 2025. Em homenagem ao goleiro, eu tenho o prazer em receber Fábio Totti para falar um pouco da sua carreira e por que a escolha por ser goleiro, né? Muita gente aí não gosta de ser goleiro, Fábio. Obrigado, boa noite. Como é que foi para você? Se nem na pelada o pessoal gosta de ir, por que você escolheu a profissão de goleiro? Edu, boa noite, tudo bem? Prazer estar participando com vocês aí. Cara, assim, eu não tenho uma resposta direta, vamos colocar assim. O que eu me lembro, que eu comecei a gostar de ser goleiro desde muito novo, 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade. Eu tinha um ídolo, que é o Rodolfo Rodrigues, um goleiro que jogou no Santos. E eu sempre gostei muito de início, assim, da roupa do goleiro. O goleiro sempre usou uma roupa diferente, né, dos atletas de linha, e isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção no início. Eu acho que foi assim, mais efetivamente a resposta que eu posso te dar foi em relação a isso. Roupa do goleiro e o meu grande ídolo Rodolfo Rodrigues. E como é que você vê hoje a profissão? Tem crescido muito, a gente vê muitos bons goleiros aqui no Brasil fazendo sucesso fora, e você teve uma mudança hoje, o goleiro tem que trabalhar com o pé. Como é que o treinador, como é que está sendo isso para você orientar esse profissional? Você sabe que você tem uma grande equipe por Claro, trás, não é claro, só o claro. treinador, hoje as equipes estão todas capacitadas, mas como é que você, com essa experiência, que passa para esses goleiros novos? Cara, na realidade houve uma mudança, uma evolução muito grande, como você falou. Essa mudança começou quando eu estava parando de jogar ali, o que, uns 6, 7 anos, 8 anos atrás, no máximo, ali 10, vamos colocar assim, que teve essa mudança dos goleiros jogar mais efetivamente com os pés, né? O goleiro hoje ele é um homem a mais na linha, né? Quando a equipe dele está no jogo de construção ali, ele é um cara que participa bastante dessa construção, né? Dessa iniciação de jogo. Então isso mudou bastante. Eu vejo como uma evolução no futebol moderno, né? Vamos colocar assim. Isso deixa o jogo mais rápido. Você ganha um homem a mais na linha, né? Você joga ali 11 contra 10 nessa parte ofensiva, né? Nessa iniciação, quando o time tem a bola. E os goleiros eu vejo que eles se preparam muito para isso, né? Eu tenho o nosso treinador de goleiro lá, eu mesmo. A gente procura montar conteúdos para que o goleiro esteja sempre participando para a gente poder cobrar também. Então eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que é uma evolução muito boa e é que a tendência é que isso melhore e cresça ainda mais. Na sua avaliação, a tendência é ser um dos principais pilares hoje de uma equipe? E como que você vê um goleiro capitão, né? Porque nessa nova regra agora da FIFA, do Campeonato Brasileiro também, das outras federações, o goleiro, ele sendo capitão, ele ajuda mais orientado que um jogador de linha, ô Fábio, na sua avaliação, olhando de trás? Eu acho que sim, porque ele tem a visão ampla do campo, né? Você pega o jogador ali à frente do goleiro, do zagueiro para frente, ele não tem uma visão total do campo. O goleiro tem, de todas as posições. Então eu sempre gostei de, nas minhas equipes, o goleiro ser o capitão, além dele ser uma figura, na maioria das vezes, diferente, o goleiro é um cara que ele carrega uma responsabilidade sempre maior que os outros jogadores, isso é fato. E isso torna um cara diferente, né? O goleiro geralmente tem uma liderança boa. Então, as equipes que eu trabalho, eu procuro sempre deixar o goleiro capitão por essas duas situações, por ele ter uma visão total do campo, né, de todas as posições, e por ele ser esse cara diferente que eu acabei de falar. Se o seu goleiro quiser ser um Rogério Ceni, bater falta, você aprova ou não? Sem problema nenhum, desde que ele treine igual o Rogério treinava. Ah, entendi. Mas como é que você consegue ver a característica de um bom goleiro hoje, ô Fábio? É só debaixo das traves, saber sair do gol? Como é que você vê essa característica hoje para você falar, olha, esse é um cara da minha confiança? Porque o goleiro tem que ter confiança também, não só do jogador, do atleta, como também do treinador. Sem dúvida. Eu acho que com essa modernidade que a gente falou no início aqui, abrange tudo. Não é só saber jogar hoje embaixo do gol, não, né? Ele precisa passar confiança com os pés também, precisa ter uma boa reposição de bola. Como a gente falou, o goleiro hoje é um cara a mais na linha ali. Você joga com 11 caras num período de construção, de iniciação de jogo. Como eu te falei, cara, o goleiro ele é um cara diferente. Então eu vejo postura, eu vejo comportamento, liderança. Eu acho que quando você procura por um goleiro para jogar na tua equipe, procura esse todo, sabe? Ô Fábio, falar um pouquinho da sua carreira.
Você teve mais, vamos dizer assim, as equipes que mais atuou foi do interior de São Paulo e agora também como treinador, você começa como auxiliar na Portuguesa, sub-20. Isso. Como é que foi a escolha depois de pendurar chuteiras, vamos dizer, entre aspas, para querer escolher e dar continuidade à carreira de treinador? E uma dúvida que eu tive, eu estava olhando alguns scouts seus, você também passou pela gerência antes de ser treinador? Foi mais ou menos isso? Como é que foi a sua história? Cara, eu comecei muito jovem, né? Comecei a jogar muito novo. Saí de casa ali para jogar em clube com 13 anos de idade, quando eu fui morar no Vasco, né, no Rio, lá no alojamento do Vasco, São Januário. Tem muito tempo isso. Tenho 46 anos hoje, né? A grande realidade é que eu quis ser treinador antes mesmo de ser goleiro até, sabe? O porquê disso? Meu pai, ele foi treinador de equipes de várzea em São José dos Campos. E eu, desde muito molequinho, ali, 2, 3 anos, sem exagero, eu acompanhava ele. Então, tem foto minha que eu estou sentadinho atrás dele ali, ele comandando as equipes amadoras, eu atrás dele, eu adorava aquilo. Aí eu segui a minha trajetória, né? Iniciei no futebol, fui goleiro, tive aí uma carreira profissional de 24 anos, joguei por 20 clubes, né, do Brasil e no mundo, né? Joguei em Portugal também. Como você falou, a minha trajetória foi mais no interior de São Paulo, mas joguei Brasileiro Série A, Série B, Sul-Americana, enfim, tive bons clubes de Série A também. Enfim, aí quando eu parei de jogar, eu fui ser auxiliar técnico na Portuguesa e a gente fazia um pouco dessa coordenação também, né? Portuguesa estava no início ali, né, numa transformação com o Fernando Marchiori, que é o treinador hoje que subiu o Primavera de Indaiatuba aqui. Então eu trabalhava com ele de auxiliar e ao mesmo tempo eu era técnico e meio que supervisor do sub-20. Então foi daí que eu iniciei nesse pós-carreira e hoje eu sou treinador principal aí, tem 4, 5 anos, estou trabalhando no Desportivo Brasil. Recentemente quase subimos aqui para A2 do Campeonato Paulista, né? Quem conhece sabe que é um campeonato muito competitivo, uma divisão muito difícil. E eu estou, né, praticamente nesse início de carreira aí. Estudei bastante, me preparei bastante. Sou formado em educação física, tenho as licenças da CBF e eu sigo me preparando para daqui a pouco a gente ter uma oportunidade melhor e maior. Não sei se ainda está, mas se não tiver, você pode me corrigir. A gente entrevistou no início do ano o Marcelo Lima, né? Que era gerente. Eu não sei se ele ainda está no Desportivo, mas ele que abriu a nossa série aqui esse ano de 2025. Ele falou do trabalho de vocês no Desportivo Brasil. Tinha até uma viagem na época para a China que vocês tinham uma parceria. Se eu tiver errado, Fábio, você pode me corrigir se ele ainda não estiver aí com vocês. É um trabalho muito importante que ele disse na época, né? Tá certo, Marcelo Lima continua sendo nosso coordenador geral aqui, né? Uhum. Ele foi o cara que me deu essa oportunidade de ser o treinador principal lá. Isso tem 3 anos atrás, né? Estou praticamente há 3 anos no clube lá, entre sub-20 e profissional, né? Projeto muito bacana, onde o Marcelo Lima é o nosso coordenador, sim. E agora uma pergunta, como é que você está vendo o mercado de treinador? Parece que está meio insano, né? A gente está aí tendo treinadores, porque falando um pouquinho da Série A, como você falou que teve passagem, mas toda hora está essa questão de trocar muito treinador e não ter, parece, um trabalho sólido, Fábio. Como é que você vê isso no futebol brasileiro? A gente vê isso na seleção brasileira, está vendo em grandes clubes, mesmo o próprio Flamengo, que vem formando grandes times, mas também toda hora troca de treinador. O mais sólido, vamos dizer assim, hoje é o Palmeiras, né? Eu acho que esse trabalho sólido, como você colocou, tem a ver com o tempo, né? A gente precisa ter um pouco de paciência, né? Eu falei em outras entrevistas que eu não sou contra ter treinador, jogador ou qualquer outro ramo, ter pessoas de fora, que estrangeiros. Não sou contra mesmo. Mas desde que a gente tenha a mesma paciência que a gente tem com o pessoal que vem de fora, né? Alguns treinadores vêm de Portugal, Argentina, Paraguai, enfim. E o pessoal parece que tem mais paciência, né? Eles acabam ficando 1, 2, 3 anos. Parece que eles têm o direito de ter um início ruim e nós não. Já levando para um lado de treinador de futebol aqui, né? O treinador brasileiro ele perde 3 jogos, ele já está na corda bamba, se não for mandado embora. Às vezes o cara vem de fora, não sei se de repente eles amarram um contrato melhor, enfim. Eu só acho que a gente precisa ter um pouco mais de paciência e dar tempo ao tempo. Fabi, quais são a temporada agora para o Desportivo Brasil e para você nesse ano de 2025? Bom, eu tenho um vínculo ainda até o mês que vem, né? Como eu falei, a gente jogou o Campeonato Paulista da 3 aqui, batemos na trave mais uma vez. É o terceiro ano que eu bato na trave aqui, rapaz. Perdemos no jogo do mata-mata aqui, nas quartas de final. O meu vínculo se encerra, a gente está conversando por uma possível renovação.
Eu tenho algumas outras situações de equipes de Copa Paulista aqui, né? Algumas equipes me ligaram, a gente tem conversado aqui. E vamos ver, de repente até semana que vem a gente vê esse nosso próximo passo aí. Tá terminando mais um conteúdo extra desta semana, 25 de abril de 2025, o último deste mês de abril. Você quiser acompanhar mais, a gente teve conteúdo desde o início do mês, falando sobre a voz, a importância da voz com a fonoaudióloga Cibele Vilela. Tivemos também o jogador lá de Pouso Alegre, da minha cidade, o Luiziano. Tivemos na última sexta-feira falando um pouquinho da Semana Santa para o católico, e hoje Fábio Totti abrilhantou para finalizar esse mês de abril. Fábio, muito obrigado por ter aceito o convite, agradecendo a sua assessoria, tudo comunicação. Tenha sucesso aí na carreira e obrigado por ter falado um pouco aí do Dia do Goleiro, que é comemorado neste sábado. Obrigado, Du. Prazer é todo meu. Estou por aqui. Vamos ver se a gente marca para eu participar mais vezes. Grande abraço para você. Enfim, o meu Instagram, Fábio Totti Oficial, tá? Quem quiser seguir, tá lá. Um grande abraço, prazer muito grande. Estou por aqui. Tá certo. Mais um convidado do conteúdo extra semana que vem tem mais. Até a próxima.